Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar mais uma vez nesta sexta-feira. Um dia trágico para a seleção brasileira, sem dúvida alguma. Acredito que, assim como nós, os senhores todos estão tristes, decepcionados, por mais que encontremos falhas aqui ou ali, a gente entra nessa para ganhar, né? E a gente, além de toda a festividade, todos os encontros, as coisas que a gente faz nessa hora, perdem a sua graça quando a gente tem um resultado trágico como esse que nós tivemos. A seleção do Brasil sai do Mundial nas quartas de final. E aí, o que dizer a vocês? O que mais aconteceu? O país parou, né? Na verdade, o país parou ainda pela manhã, quando nós tivemos o jogo do Uruguai e da França, o que nos assustou bastante. Eu, pelo menos, fiquei bastante assustada com a França. E até temia muito pelo resultado de hoje, onde nós iríamos parar e quem nós íamos encontrar. Mas aí, o senhorzinho lá em cima facilitou a minha vida. Nós não vamos encontrar ninguém, entendeu? Porque nós estamos fora. Só o aeroporto para a saída. Mas, de todas as coisas boas, e sempre tem uma coisa boa, e eu acho que a diplomacia é muito bonita, tem que ser encarada como uma coisa muito relevante, mas infelizmente nem todos têm esse pensamento. Até porque a gente sabe que tem muito cônsul, muita consuleza, muita cônsul que compra os seus títulos, né? E hoje, pela manhã, eu recebi na minha casa um presente de Tânia Bian. Tânia Bian é a cônsul honorário do Luxemburgo aqui em Porto Alegre. Amiga Magda, estamos na torcida pelo Brasil com vocês e pedimos licença para participar da sua comemoração. Esperamos de coração que ela aconteça. Aí ela deseja felicidades ao Brasil em francês, o idioma do Luxemburgo, enfim. Ela que hoje é a cônsul honorária aqui no Brasil e durante muitos anos o seu marido, Emile Bian. Ela me mandou um pacote lindo, Gustavo Vitorino, com 6 cervejas belgas. Uma para cada um, né? Não, tudo para mim foi na minha casa. Se fosse para vocês, estaria na TV. É para a minha casa e eu acho que... Consuleza, a senhora não, ela não é consuleza, ela é cônsul. Cônsul. A minha cara cônsul, eu acho que nós estamos, nessa bancada, estamos sendo lesados pela dona Magda. Não, senhora. Aqui dizia amiga Magda. Magda. Se apropriou das melhores cervejas do mundo, não, são as belgas. Presta atenção. Além de 6 cervejas belga, ela mandou junto um champanhe, também da sua terra, para que nós comemorássemos, para que eu comemorasse a vitória do Brasil. Mas eu quero agradecer a ela e desejar nessa hora... Vai beber para esquecer. Felicidades e um bom resultado para a Bélgica, porque eu quero mais que a Bélgica ganhe. Já que eu perdi para a Bélgica, eu quero que ela seja campeã. Tá, mas ela é cônsul de Luxemburgo. Do Luxemburgo. Luxemburgo fica onde? No Principado do Luxemburgo. Bélgica. Principado do Luxemburgo. Claro, na Bélgica. Ela é cônsul do Luxemburgo. Agora é interessante, né? E ela mandou por isso, né? É que as pessoas, quando tiram para ser educadas, chegam a constranger a gente como brasileiro, um bando de mal educado, né? Não, isso eu achei assim, ó, muito elegante, muito chique, que é a cara dela e do marido. Ele foi cônsul durante muitos anos. Ele foi diretor do Banco Europeu e eu mantenho com eles uma amizade há muito tempo. Parabéns a cônsul honorário Tânia Bian. Parabéns. Que bom se todos os consulados tivessem a metade dessa elegância que ela teve hoje. E eu continuo achando as cervejas alemãs melhores, só porque eu não recebi cerveja mel. Uma opinião bem isenta, Mas eu te convido para tomar comigo. Pronto, já os belgas já empataram. Já melhorou. Aliás, você sabe que tem essa... espumante, é champanhe. Você sabe que tem essa disputa lá, né? Os belgas e os alemães. Acho que eu já disse aqui no programa, os belgas e os alemães disputam
disputam o título de quem fabrica a melhor cerveja. Mas a belga é melhor, né? Os belgas dizem que são eles, os alemães dizem que são eles. É uma briga bacana. Quem ganha é o consumidor, porque são cervejas maravilhosas, todas as duas. Se ficasse na dúvida, né? Eles são do Grã-Ducado. Grã-Ducado de Luxemburgo. É maravilhoso. Dona Magda, sobre a seleção brasileira, eu torci demasiadamente, né? Fiquei emocionado. O time não rendeu o que deveria render. Eu não sou comentarista de futebol. Mas tem um torcedor. Faça sua opinião de torcedor. Pela seleção brasileira. Mas sobre um aspecto, depois de todos esses acontecimentos, já estão culpando o Tite, que o Tite escalou mal. Não escalou mal nada. Quando perde... aí o cara... Eu só quero dizer que nós voltamos para a terra, para a realidade, Dona Alice. Voltamos para a nossa realidade, voltamos para o nosso mundinho, pensar em quem nós vamos colocar naquela cadeira lá no Palácio do Planalto. A responsabilidade do cidadão brasileiro. Futebol acabou, terminou. Não tem mais essa seleção, isso ia se arrastar se nós fôssemos à final até o próximo domingo. Então nós temos que ter essa consciência que nós ganhamos uma semana, nós não perdemos, nós ganhamos uma semana, porque a política resolve a nossa vida. O futebol resolve a vida dos jogadores, que ganham no mínimo lá 2, 3 milhões por mês. O que menos ganha 3 milhões por mês ou 2 milhões por mês. Então essa para mim é a minha realidade, a realidade de voltar ao trabalho. Aliás, nunca deixei de trabalhar. Então, não fiquem atacando o Tite. Agora já estão dizendo, o Tite não escalou mal. Que é isso? Ele perdeu 2 partidas. Uma para a Argentina, que foi uma partida amistosa de 1-0, e perdeu essa de hoje. E não entrou gol por azar, que o Brasil poderia ter empatado, ido para a prorrogação e depois talvez ido para o Brasil jogou mal, né, gente? Não jogou como jogou em outros dias, mas também não jogou... Mas tinha que jogar bem, né? Bom, mas é que a gente quer ser o Nietzsche, né? O super-homem, que as pessoas querem ser o super-homem. Não adianta. Deu, Bélgica. O campeão vai ser a França. Eu vou torcer pela Bélgica para poder tomar mais cerveja. Eu vou torcer pela Bélgica também, mas acho que a França tem grandes chances, né? Não, mas... Acho que a França... Dona Magda, que é o homem do futebol. Eu vou pretender fazer uma análise. O ideal, lógico, que a gente se afaste das análises mais profundas. A gente precisará se afastar do fato gerador, da emocionalidade da coisa. Mas eu elenquei três motivos aqui para que a gente possa explicar um pouco para o nosso telespectador, que está tão marcado quanto eu, o Mani e o resto da bancada, que torcemos muito, né? Primeiro, o futebol ele não é o maior esporte do mundo por nada. Ele é por isso. Só o futebol permite que tu comece um jogo perdendo chances, bote uma bola no poste, que teria mudado toda a história do jogo, e daqui a pouco tu fazes um gol contra. O Brasil fez um gol contra. E aí muda toda a tática do jogo. Então, só o futebol, senhores. Então, a primeira que eu digo, o primeiro item é o segundo. É esse. O segundo item, vocês vão reflexionar comigo, eu quero linkar com 2014. O Brasil tem extraordinários jogadores. Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Nos falta um líder. O que é a figura de um líder no futebol, quem milita no futebol? É aquele que na adversidade faz com que o grupo cresça. E o Brasil, a exemplo do que aconteceu em 2014, Dona Magda, quando o Brasil tomou um gol, ele esmorece. E isso não é qualidade. Você fala jogador. Jogador. Sim, Brasil. Sim, o Brasil. Jogador, tô falando do jogador. Estou falando do jogador, porque poderia você estar se referindo ao Tite. Não, quem está em campo, Mário. Estou falando de líder. Não jogaram mais nada. Então, o Brasil, em 2014, tomou um gol e a equipe murchou. E hoje, nós só voltamos a render nos últimos 20, 25 minutos, quando entrou o Douglas Costa. Nós tivemos um hiato muito grande, jogando muito pouco. Ele demorou muito para mexer no time. Porque o time sentiu demais o gol. Então, nós temos que pesquisar não só um time, mas um líder. Nós tivemos Carlos Alberto na Copa de 70. Nós tivemos o Dunga, que é um gaúcho nosso aqui, que ganhou aquela Copa em 94, na personalidade. Então, é importante que se tenha uma liderança. E por último, eu quero dizer assim, o Tite pegou, Dona Magda, só no último ano, ele tirou o Brasil lá do 8º lugar na classificatória lá e nos deixou em primeiro na eliminatória. Ele não teve tempo de preparar, Mari, a seleção brasileira contra as seleções europeias. Então nós estamos muito na frente dos demais sul-americanos, mas quando enfrentamos uma seleção europeia, nós tivemos dificuldade. Então agora, se o Tite tiver sequência de trabalho, poderá então se preparar para enfrentar inimigos desse porte. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A dona... Pare só um pouquinho, por favor. Adriana Catarina Magalhães.
Magda, boa noite. Tu assistiu o mesmo jogo que eu? O Brasil jogou bem sim, tanto que correu atrás do gol e fez. Trágico não foi. Desculpa, acho que a senhora e eu não vimos o mesmo jogo. A senhora tem toda a razão. Eu vi grandes nomes do futebol, aliás, que não apareceram até agora. A seleção do Brasil saiu. O Jesus aquele foi muito bom. Exatamente. Paulinho aquele eu jogo melhor que ele. E outra coisa, se eu fosse como é que se diz, treinadora de futebol, eu não estaria sentada aqui. Mas a mim parece que com o trauma que foi aquele gol contra, tinha que tirar aquele rapaz. Mas não se acertou e não ia se acertar mais de jeito algum. Dona Magda, mais do que isso, este rapaz, e eu não vou crucificar, não vou personalizar numa pessoa, né? Não, seria uma injustiça mas também. muito... Mas estamos fazendo uma avaliação da capacidade. Eu sou espectadora de futebol. Este menino já tinha sido, em 2014, naquele fatídico 7-1, uma das piores atuações em campo. E hoje ele quis o destino, porque ele não era titular, Dona Magda, por isso que eu digo que a gente não pode convocar, porque acaba jogando, que um dos principais jogadores, que é o Casemiro... Não pode convocar, porque vai acabar jogando. Vai acabar jogando. E aí se pisou o Casemiro, que é o baluarte do Real Madrid, um time campeão mundial, tricampeão mundial. E o como Casemiro fez falta, né? Fez falta. Se lesionou e quem acabou? Acabou jogando o Fernandinho, que foi convocado não porque pediu, não jogou porque pediu, ele foi jogado porque convocaram. Então, isso sim, realmente a senhora tem toda a razão. E ele, quando fez o gol, ainda afundou e foi uma decepção técnica na partida. Claro. E aí, assim, vou fazer a pergunta de quem é uma mera espectadora e torcedora do Brasil. O Neymar não apareceu nessa Copa, né? Não. O Neymar não apareceu nessa Copa. O Neymar está preocupado com os relógios, está preocupado com a Bruna Marquezine, ele está preocupado com alguma outra coisa. Além de cair, né? Além de cair. Aí minha única discordância talvez seja aí, Dona Maria, porque ele fez uma cirurgia, quem já fraturou um dedo de pé, quem já fraturou um braço... Levar, né? Não, mas como é que não vai levar o Neymar? Mas o cara não jogou. É um dos 3 melhores jogadores do mundo, tu tem que jogar. Se o Tite não leva, o Tite não leva, o avião não levanta. O avião não levanta. Eu só estou dizendo que ele não estava na plenitude. Ele ficou 3 meses sem jogar e voltou a treinar 15, 20 dias antes da Copa e entrou num jogo de competição altíssimo. Então, eu não sei da vida privada dele, mas que tecnicamente ele estava aquém. A sua avaliação está correta, os meios é que talvez nós discordemos. Eu acho que o jogo hoje teve uma característica curiosa, que é o seguinte, com todo respeito, eu concordo com o Marne, acho que o Tite deve continuar como treinador da seleção, está tentando fazer um bom trabalho, precisa mais experiência internacional, enfim, mas hoje a gente viu que faltou treinador, né? Eu também acho. Faltou. Né? Faltou uma voz de comando, faltou. Em 15 minutos a gente já viu que a coisa estava ruim. Não estava dando certo. Tinha um buraco final, né? Entre o meio-campo e a defesa brasileira que a Bélgica levava com muita facilidade, especialmente pelo lado esquerdo da Bélgica, direito de defesa do Brasil. Então, foi visível que a Bélgica estudou o Brasil, estudou o esquema de jogo do Brasil, né? E o Tite não fez o mesmo. O Tite pode ter assistido os videotapes da Bélgica, mas ele não viu que a Bélgica tem gravíssimos problemas defensivos. A Bélgica se viu mal com a Tunísia. A Bélgica quase perdeu para o Japão, ela foi salva aos 49 do segundo tempo contra o Japão. Um time inocente. Tomou 2 gols do Japão. Se o Japão faz o que a Bélgica fez hoje, do tipo cair, chutar a bola para o lado, acabar com o jogo, nós estávamos enfrentando o Japão hoje. É verdade. Então, assim, me permitam discordar. Podemos até torcer para a Bélgica por simpatia, enfim, mas não é um grande time. A Bélgica do meio para trás tem seríssimos problemas. E o Tite não soube perceber isso. Não soube perceber, por exemplo, que os zagueiros da Bélgica são fortes, são altos, mas são pesados. Não tem mobilidade. O Brasil tentou jogar pelo meio. Mas depende de como tu vê isso, né? Porque eles são porrada, né? Ao mesmo tempo, não, mas Magda, olha só. Eles derrubam aqueles pacotes. Mas como é que você enfrenta zagueiros altos, grandes, fortes e pesados? Com habilidade, agilidade. E faltou. O Tite insistiu em jogar pelo meio. Então agora vamos fazer uma continha rápida aqui. O Brasil chutou 26 bolas a gol, perdeu 4 gols feitos. A Bélgica chutou 5 bolas.
Sendo que uma delas foi um gol contra. É um cruzamento na área. Escanteio, né? Então, assim, Costas, né? pode ser choro de perdedor, enfim, mas o Brasil merecia a melhor sorte no jogo de hoje. No mínimo, um empate. Merecia a melhor sorte. Agora, a gente viu que tem jogador ali, né, Rogério? Tu que já lidou com o vestiário há muito tempo, tem jogador ali que não lidou bem com os nervos, né? Que não responde, é isso. Gente, o que eu quis dizer. Os jogadores jogadores de milhões de euros errando o passe de 3 metros. Felipe Coutinho foi um. O jogador que não responde, o grau de pressão, o que diferencia um craque do jogador médio, porque para ser jogador de futebol desse nível, para ser jogador desse nível, são todos muito bons, né? Ninguém chega ali onde eles chegaram se são quebrador de bola. Não tem patadura. Não tem patadura. A diferença é como eles respondem no grau de intensidade que são exigidos. Aí que diferencia aqueles times campeões que tu vê. A gente costuma dizer que é nessa fase que se separa o homem dos meninos, os homens dos meninos, né? Exatamente. Agora, o Neymar visivelmente jogou descontado, né? Por isso que eu fiz esse desconto. Ele não está completamente recuperado. Eu só queria, Gustavo, lembrar uma coisa, porque foi a minha primeira manifestação. Mas tem que deixar ele bater o ponto e tirar. Pois você pode estar falando mais com o coração, mas eu vou concordar com você. Eu acho que o Neymar, em alguns jogos, poderia ficar para entrar no segundo tempo. Isso, entra no segundo para Por causa da intensidade, Pra jogar bem o segundo eu acho que o Tite tinha que ter testado isso. Outra coisa, sabendo como é que é a Bélgica, com as deficiências defensivas, mas com um contra-ataque mortal, porque a Bélgica oferece a defesa dela, mas tem um contra-ataque mortal. O Tite não podia fazer o que fez, sair em cima da Bélgica. E assim ficou, né? Eu só queria linkar, para encerrar da minha parte aqui, até para que não seja muito extenso, a minha primeira manifestação aqui, quando o Brasil foi convocado e embarcou. A única coisa que eu temia, Gustavo, é quando enfrentássemos... Lembram que quando enfrentássemos um time que trancasse o Brasil, nós só tínhamos opção de substituição de jogador, mas não tínhamos opção alternativa tática. Alternativa tática. Então, isso eu disse no primeiro dia da Copa. E não estou culpando o Tite, porque volto a dizer, o Tite pegou na reta final, nos tirou do 8º lugar, nós não íamos nem classificar para a Copa do Mundo, e nos botou em primeiro. Mas que faltou isso, a opção, a alternativa tática, para quando a Bélgica fizesse o que temos que fizesse, o Brasil só trocou os jogadores e não mudou taticamente. A professora Fernanda Guerra, lá de Tramandaí, que está dizendo uma verdade aqui. Ainda bem que foi para a Bélgica, já imaginou se fosse para o Japão? Aí era para matar. Olha aqui, ó, o Dudu Alvarenga diz assim, a Copa de 2014 deu um prejuízo para o Brasil de 50 bilhões de reais. Ainda bem que essa terminou bem cedo. Para o Brasil, tivemos 5 dias de paralisação. Vamos transferir essa revolta da Copa contra o STF, contra a trinca Gilmar, Lewandowski e Toffoli. E o Renato Souza, de Carazinho, mandou aqui uma mensagem, dizendo que a expectativa era melhor, mas que faz parte, ganhar ou perder. Ele conta que no século passado, em 1982, o Brasil tinha o melhor time da Copa e perdeu. Os mais experientes lembram. O futebol mudou muito nesses anos. Ninguém tem medo de jogar contra as grandes seleções. Basta ver, todos os grandes que nem sequer chegaram nessa fase. O time de 82, interessante essa lembrança, porque se assemelha muito ao que aconteceu hoje. O time de 82 tinha um ataque espetacular do meio para frente, mas a defesa era frágil. A defesa era frágil. A diferença é de que quando nós jogamos com a Itália não fez o que o Brasil fez hoje com a Bélgica. A Itália foi diferente. A Itália, em momento algum, saiu em cima do Brasil. Paulo Rossi. Ela esperou o tempo todo o Brasil. Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, Serginho e Éder. Foi esse time. Dona Márcia, eu me lembro, depois de toda essa conversa, eu estava me lembrando do presidente John Fitzgerald Kennedy, presidente americano, assassinado em Dallas, no Texas, em 1963. Ele disse uma coisa fantástica, né? Quando ele se elege presidente dos Estados Unidos, já acontece a história na Rádio Pampa diversas vezes, ele se elege presidente, vai para o Salão Oval, dá a sua primeira entrevista com o presidente dos Estados Unidos da América, aquela euforia e tal. Presidente, como é que o senhor explica o seu sucesso? Ele disse, sucesso não se explica, o fracasso sim. Então nós estamos aqui explicando o fracasso. Porque se o Brasil ganhasse, estava todo mundo, olha, ganhou o Campeonato do Mundo, vamos ganhar. Então não adianta, meu amigo, já passou, tem que esquecer e pensar no fator político, é isso que nos interessa. Quem é que nós vamos eleger presidente? Acabou essa coisa. Ele quer desempregar todos os repórteres e cronistas esportivos que estão repercutindo a desclassificação. Boa noite, Magda de bancada. Erros do Tite.
Convocou errado, escalou errado. Colocar capitão cada jogo diferente, capitão já nasce capitão. Falamos também. Goleiro com pouca experiência em títulos, deveria de ser o Cássio. Meio campo muito ruim, faltou Luan e Arthur, deve ser gremista. Neymar não nasceu... Imagina. Neymar não nasceu para ser líder. Foi uma seleção de um jogador só, uma das piores até agora. Tite é de coração bom, mas confundiu as coisas, deixou os jogadores que levou a seleção para a Copa e não teve peito para tirar alguns. Douglas Costa não deveria de ser reserva, uma vergonha. Eu já sabia que não iríamos ganhar. Um abraço a todos. Paulo, corretor de imóveis do bairro São João. Só para ser justo com o Paulo, com Douglas Costa fez aquela partida extraordinária em que se encaminhava para a titularidade e se lesionou e aí ficou fora. E o Arthur só não foi porque também estava lesionado. Tá, aliás, ainda está em recuperação. Não, e o Arthur do Grêmio, vocês estão falando? Agora do Barcelona. Oficialmente se despediu então, deixa ontem. Eu dizer para vocês que a entrevista que eu escutei hoje do Arthur, depois de sacramentada, sua venda, enfim, foi das coisas mais bonitas e comoventes que eu ouvi de um jogador de futebol, que normalmente eles não têm tempo. Ele se emocionou, né? E um menino grato ao lugar de onde ele veio. De onde ele é, hein? Ele é daqui, né? Mas é que cidade? Não sei, mas ele se mostrou... Nosso telespectador vai mandar rapidamente. Fica atento aí, Alice. Muito grato de onde ele vem, da oportunidade que ele teve, e que ele diz que leva com ele o Grêmio no coração e que ele não ia se despedir, não ia dizer adeus, ia dizer até logo. Porque ele sabia que um dia ele voltaria a jogar pelo Grêmio. Porque ele é gremista, né? Legal. Ele é gremista. Legal. Então, assim, foi uma das poucas entrevistas que eu ouvi coerentes e de coração. Ele foi agradecido. Ele foi agradecido. Agora, a verdade dele, eu não sei, mas só quis dizer, Gustavo, ele tem essa identificação porque ele está desde menino, 11, 12 anos, ele já estava, se criou... Dentro do Grêmio. Dentro do Grêmio. Você viu o meio campo do Barcelona agora? Paulinho, Felipe Coutinho e Arthur. A Miriam de Campo Bom... Meio campo de respeito, hein? A Miriam de Campo Bom diz: boa noite, queridos. Deixamos de ser o país do futebol para ser o país da corrupção. Eu acho que eu acho que esse título de corrupção nós já temos há bastante tempo. O Tomás Henrique Marques do Carmo diz que depois de perder é fácil avaliar. Não, ninguém está avaliando porque perdeu, até porque não combina conosco. Até porque tem uma coisa também, né, Maria? A história é escrita pelos vencedores. Por isso que quem ganha passa o salário de 5 mil para 1 milhão e aí gosta. Quando perde tem que ser analisado também. Só o que faltava quando ganha salário de 2 milhões, quando perde aí tem que dizer que tá bonito. Não, ele perdeu tem que ser analisado. Ele escreveu isso para aparecer. Arthur é goiano, de Goiás. De Goiás. Mas chegou muito menino. Anderson Antunes de Bento Gonçalves. Chegou muito menino no Grêmio. Eu achei que ele era gremista. Obrigada, Anderson. Dona Magda, hoje eu recebi a visita no Cidadão, o seu Celso Porto. O seu Celso Porto escreveu um livro e foi lançado em Buenos Aires. É sobre o mito Carlos Gardel, o mito chamado Gardel. E ele teve a coragem de editar esse livro em espanhol e português. Em espanhol e português. E um dos aspectos interessantes aqui é que, não sei se eu vou conseguir mostrar, que tem outra página aqui que eu quero mostrar, o certificado de nascimento do Gardel. O Gardel realmente nasceu em Toulouse, na França. Está aqui o certificado de nascimento, né? Essa é a parte em espanhol. Legal. E o Gardel, eu vou virar essa outra página aqui, ó, e o Gardel teve, aqui à direita, aqui nessa minha direita da minha mão aqui, onde está a mão direita, esse cidadão que está com ele é um cidadão paulista chamado Alfredo Lepera. Um dos maiores autores de tango do mundo. Que me quiera. E é brasileiro. Paulista. Sim, paulista. Aqui a fotografia, os dois estão juntos. Então ele está muito esperançoso que esse livro tenha uma repercussão, a bandeira da Argentina aqui atrás. E o Gardel foi o pai do tango e continua sendo, mesmo com as mudanças que o tango teve, a modernização do tango. Astor Piazzolla, que modificou o tango, foi muito criticado pelos cronistas, pelos entendedores de tango da Argentina na época. Os argentinos querem manter o tango, que aliás não tem tango novo. Os grandes tangos são da época de Gardel. Até hoje não houve um grande tango, né, que a gente possa recordar
e que possa se falar. Então, o Celso Porto veio pessoalmente me entregar esse livro pela manhã na Rádio Pampa. Agradeço a este presente mais uma vez. Posso deixar os argentinos loucos? Pode. Os argentinos tornaram famosa uma música que é francesa, na voz de um uruguaio, e que o maior compositor é brasileiro. Tá querendo brigar com... Mas o tango nasceu nos cabarés do início do século na França. O Carlos Gardel era uruguaio e o maior compositor diz que ele é e o maior compositor de tango de todos os tempos é brasileiro. Olha aqui, ó. O Zé deve estar feliz em ouvir isso. Enquanto isso, por aqui as notícias não são boas. 17 líderes de facções que foram transferidos para prisões federais, lembram que era para tirar o contato deles aqui com as suas gangues e quadrilhas, e eles foram afastados há praticamente um ano, pois eles agora podem retornar ao Rio Grande do Sul. Parte das solicitações do Ministério Público para que os criminosos ficassem isolados nas unidades de segurança máxima não foi aceita pela Justiça, Gustavo Vitorino. O que mais eles precisam fazer? É que assim, quando o poder público não ocupa um espaço, as facções vão ocupando, né? Vão ocupando. As favelas do Rio de Janeiro é um sinônimo disso. As facções criminosas lá ganham com o tráfico de drogas, com o gato net, que eles chamam, com os gatos de luz, porque tudo é pago para eles. Os moradores não têm isso de graça, não. Eles fazem o gato e cobram os moradores. Cobra a distribuição de gás. E ai da Light, né, Marne? Ai da Light ou da NET que tenta entrar lá para cortar os gatos. Mas não passa nem perto. Bala. Esses dias eu vi o depoimento, Gustavo. O poder público não entra mais. Esses dias eu vi os depoimentos dos funcionários da Light. Sim. Eles contam histórias aterradoras, que eles recebem a denúncia e eles vão lá para cortar, chegam os milicianos juntos. Chegam os milicianos e dizem, olha aqui, se o senhor mexer aqui, eu não sei quem é seu filho, quando eles o senhor é morto e o carro da sua empresa vai pegar fogo aqui. É um horror. Então, a coisa está muito adiante, né? Não, eles tomaram conta. E o pior disso, sabe o que é, Ruxa? Que com o tempo, as milícias descobriram o seguinte, os maus policiais lá descobriram o seguinte, peraí, por que esses caras estão ganhando essa grana toda? Vamos botar eles a trabalhar para nós. Aí, como é que começaram as milícias? Acordo entre os milicianos, liderados normalmente por policiais, e os traficantes. Esse acordo foi sendo aos poucos engolido pelos milicianos. Não, peraí, vocês vão trabalhar. Não, na verdade, vocês vão trabalhar para nós não somos sócios. Tomaram conta. Hoje, grande parte dos traficantes, os que não são sócios, trabalham para os milicianos. E essas milícias têm origem, normalmente, em policiais da ativa ou ex-policiais no Rio de Janeiro. Eles não só trabalham, eles como têm medo. Eu fiquei impressionado quando se... Assiste o Tropa de Elite 2, pelo menos umas duas vezes. A gente foi entrar mais nesse assunto, que é uma inversão. A gente imaginou sempre que os milicianos estivessem submetidos ao tráfico. E não, os traficantes têm medo, eles fazem tudo, mas não se metem. Eles não querem, eles não querem crer com o miliciano. Com eles. E tu disseste bem, a origem deles ou são policiais ou ex-policiais. Ou ex-policiais, porque eles pensam assim, esses caras estão ganhando grana, são donos da favela, por que que... E o pior de tudo isso é o desdobramento, porque políticos começaram a procurar os milicianos, olha, eu preciso de 5 mil votos da sua comunidade. Tá feito, doutor. O que a gente leva aí? Não, vou segurar a bronca lá de vocês, se tiver alguma bronca, coisa tal. Tanto que a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi motivo de investigação, ordem de prisão para a mesa diretora, para o presidente, tudo, coisa tal, porque eles negociam diretamente com os milicianos lá. O Rio de Janeiro hoje está tomado. Está tomado. Não existe mais poder público. O próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, hoje, é um órgão de faturamento só. O senhor já ouviu falar do deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, né? Que é ex-policial. Então foi ele que lançou essa lei, né? Que criou essa lei, para que os PMs expulsos por crimes cometidos na corporação continuem recebendo seus proventos. Olha que maravilha. E ele alega aqui, vou ler aqui, nenhum servidor aposentado, mesmo que tenha cometido algum delito, perde os proventos. É um direito ao benefício que ele pagou para ter. Agora, como que um criminoso... Um assassino da pior espécie, que usa o distintivo e usa a arma que lhe foi otorgada pelo poder do Estado,
pela corporação que foi dada a ele. Ele utiliza desses artifícios para se dar bem, para ganhar dinheiro e ainda é expulso e vai continuar recebendo o salário? Mas sabe o que é isso? Como é que você explica isso? É as ligações do seu Ramos com essa turma. Mas ele é ex-policial, é as ligações lá, eles tomaram conta. Então não dá para viver no Rio. Eu quero, nessa linha aí, eu quero ler para vocês uma notícia que é estarrecedora. Ela se refere à entrada cada vez mais marcante do PCC em presídios femininos e que criou um curso para fazer bombas. Prestem atenção. O primeiro comando da capital, que é o PCC, montou um setor de recursos humanos responsável pela manutenção de um cadastro atualizado de seus integrantes, além de organizar cursos de fabricação de bombas e de formar um time de matadores profissionais. A facção criou outro setor para expandir a atuação em presídios femininos. Um PCC Mulher. Parece piada, né, que gente? Bonito, que evolução, hein? Isso dá programa de humor. Essas são algumas das revelações da denúncia obtida pelo nosso Estado da Operação Echelon. Ao todo, 70 homens e 5 mulheres foram acusados pelo crime de organização criminosa pelo Ministério Público Estadual. Interceptações telefônicas e cartas apreendidas mostram que quase uma centena de assassinatos dentro e fora dos presídios foi cometida sob as ordens da cúpula da facção em 2017 em pelo menos 13 estados brasileiros. Dona Magda, a senhora traz o ponto mais crucial e eu um dia gostaria de estar em frente de uma autoridade de segurança deste país, seja Ministério ou seja Secretaria dos Estados, Gustavo. Eu só queria uma resposta. Como é que não conseguem silenciar os celulares dos presídios? Não há notícia que nos chegue que não seja assassinato comandado de dentro do presídio. O tóxico, o tráfico é de dentro do presídio. O chefe está no presídio. O chefe está preso. Tudo é de dentro do presídio. Como? Através dos celulares. E não se ouve absolutamente nada sobre isso, Gustavo. Isso é estarrecedor. Sabe o que eu tenho? Eu vou te dizer uma coisa. O que eu temo que seja? Que as autoridades sejam ameaçadas e não tenham coragem de enfrentar isso. É isso que eu ia te dizer. No Rio de Janeiro, somente em 2017, 4 diretores de presídios foram assassinados. Porque eles fazem isso. Eles dizem, o senhor vai botar bloqueadora? A gente sabe onde seus filhos estudam, a gente sabe onde a sua mulher trabalha, a gente conhece o seu irmão, a sua irmã, a gente sabe onde mora o seu pai e a sua mãe. A rapaziada lá fora pode dar um jeitinho. Aí você pensa assim, e agora? Te coloca no lugar de um cidadão, pai de família, sujeito que tem uma família, tem irmãos, tem pai, mãe, filhos, mulher, cachorro, papagaio. O que ele vai fazer? É por isso que deveria ser uma coisa institucional. Tu não pode deixar que sob a responsabilidade do diretor do presídio, porque aí fica fácil. Mas institucional já existe a lei que proíbe. Só que... Bem, então o medo está mais em cima. Lei. Amigo, eu vou resumir de novo o que eu disse ontem para você. Um país, quando um presidiário analfabeto dá ordem para juízes, é porque o país acabou. Que é isso, né? É bem isso mesmo que acontece. Mário Barcelos. É uma tristeza muito grande que a gente vê. O nosso país, eu morei, como o Vitorino também, muitos anos no Rio de Janeiro, tenho grandes amigos no Rio de Janeiro. E há muitos anos atrás eu comentava com o Leonel Brizola, com o governador do Rio à época, governador e tal, ele criou uma lei no Rio na época, que o policial, quando ia prender o bandido, tinha que mostrar a identidade. Mas vem cá, eu sou o governador, desculpe discordar do senhor, porque tinha que ter muito jeito para falar com o Brizola. Mas o senhor acha? Não, porque não sei o quê. Não tem, isso aí não pode vingar, não pode vingar. Como é que o policial vai ter medo do bandido? Isso não existe. O policial tem que chegar por cima, tem que chegar determinado, como acontece em São Paulo com a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a quem eu acompanhei muitas e muitas madrugadas, eu passei como repórter policial acompanhando
aquele povo lá fazendo investigações em favelas e locais do Rio de Janeiro e presenciei assassinatos, inclusive, né, naquela oportunidade. Agora, digo a vocês, nós estamos vivendo um verdadeiro caos e nós vamos ter que tomar uma direção. Uma direção que é a direção democrática, que é essa que eu espero e suponho que aconteça, ou então uma direção, sei lá para onde, né? Que será uma direção muito ruim. Uma ditadura de esquerda, uma ditadura de direita. Nenhuma ditadura é boa, mas nós estamos encaminhando para isso, porque não é possível quando o próprio judiciário, conforme as declarações do nosso doutor Vitorino, que ele fez uma peroração, algo extraordinário aquele dia, que teve uma repercussão em todo o país, que o Vitorino falou aqui nesse programa. Nós estamos vivendo um drama, é um drama. O judiciário, as pessoas não concordam com o judiciário, as pessoas, é um recurso atrás do outro, não tem fim os processos para quem tem grandes advogados, bons advogados, e assim por diante. Onde é que nós vamos parar? Onde o próprio poder legislativo é corrompido, onde o executivo é corrompido, onde um presidente vive na lama, como é o caso desse senhor, o outro está na cadeia, ainda pedindo cervejinha, pediu lá um refrigerador para tomar água gelada. Refrigerador para tomar água gelada. Alguém vai acreditar numa coisa dessa? E deram um refrigerador para ele, deram um televisor, deram tudo, deram até aquela bicicleta como é ergométrica, sei lá, aquela coisa. Então o país vive esse caos. E eu pergunto, aonde nós vamos parar? É esse o país que eu estou dando para os meus netos? Que vocês estão dando para os seus filhos? Isso me dá uma profunda tristeza. Eu vou dar só para encerrar esse comentário. Não quero ser negativo. Barcelos, eu vou ler uma pérola do nosso presidente. Nas redes sociais, o senhor Michel Temer, depois do jogo da seleção, disse o seguinte: primeiro que ele saudou os jogadores e pediu para seguirmos em frente. Ele diz que a seleção jogou com muita raça e honrou as cores do Brasil. Seu Temer, cala a boca. Pô, dona, você foi muito feliz, Cala a dona. boca, por cada coisa que o senhor diz. Fermela Bush. Fermela Bush, né, seu? Pra saudar os jogadores, tudo bem. Agora dizer que o Brasil jogou com raça, só se jogou com raça negra, ouvindo nos fones, a gente não sabe. Eles ouviram a música do Raça Negra enquanto jogavam. Dona Magda, e honrou as foi. cores do Brasil. Que Olha aqui, ó. honra é A senhora essa, foi cara? pródiga. Audiência seletivíssima. Temir Simonetti está nos querido. acompanhando. Mandou um grande abraço a todos. Feijoada amanhã, já sei, né? Amanhã, meio-dia, feijoada da Praça 15. É o point, né? Quero ver a dona Magda nos E o Edemir acompanhar. Simonetti, Simonetti acaba de fazer um convite à Eu tô bancada. fazendo com muita dificuldade o programa. A Carla não sai final de semana porque ela tem que cuidar das crianças. O Chicão Tofani... do marido. Em lugar incerto e não sabido. Eu acho que ele está em Maceió. Ele queria a Maceió, parece que num evento das camisas dele, uma coisa assim. Só o Chicão vai vender camisa o Mário Barcelos, nós vamos tentar tirar de casa. Não, estou viajando amanhã. Está viajando. A dona Magda Beatriz amanhã estará enrolada em cobertores Se eu com conseguir ter voz, 500, mas eu não vou conseguir 500 gramas de conversa. antibiótico, coisa e tal. A dona Alice é uma incógnita, porque ela e o seu Lucas, o seu esposo, são um grande ponto de interrogação. Mas o convite, pode o convite está Eu vi um feito. ponto de interrogação, dona Alice tem direito à defesa. Claro. O que seria um ponto de interrogação? Não é saber se ela vai ou não, porque ela certamente tem a sua programação com seu esposo nos finais de semana. Os 27 afilhados. Isso. Que horas é mesmo? Não tem horas. É a feijoada do chalé da Praça Ao 15. meio-dia. Sim, Eu já conheço. 1h30 da tarde. Eles vão a 1h da tarde. Eu estarei lá ao meio-dia porque tem programação esportiva à tarde. Quero dizer o seguinte. O senhor será acompanhado da... Da consorte? Isso. Porque sempre estarei com uma Tu consorte. que acha que ela é consorte, né? Eu já penso diferente. Já tem um azar. Eu estou preocupado com as crianças. Primeiro quero fazer a referência que a manifestação do Dr. Vitorino já teve mais de 1 milhão de visualizações. Tá famoso, E amigo. fora o WhatsApp, porque o WhatsApp não entra nessa contagem. E só eu recebi 3 vezes o texto. Eu digo, pô, não quero mais, não aguento mais ouvir o Vitorino, aguento todos os dias dele. Mas meus parabéns pela repercussão nacional da sua manifestação. Dona Magda, com a derrota do Brasil, eu fui pegar um trabalho que se dirige às crianças. Sim. Como devemos lidar com as crianças no momento da derrota? Porque nos impacta. Tem ocorrido assim nessas desclassificações, quando os times
tomando gol, está se aproximando do fim, eles vão lá e buscam aquela imagem, aquela criança agarrada. É uma geração que há 4 anos atrás não sabia o que era futebol. Sabia. Não, mas isso vocês têm feito em toda a Copa, pega os outros países também. Então é um problema, não é brasileiro, é um problema mundial, que é a criança, como ela se apresenta para a derrota. Então, o que os psicólogos e psiquiatras dizem, eles dão uma listinha rápida aqui para a gente, como é que se deve fazer, mas pode se tirar do limão a limonada. É nessa derrota que a criança pode se aprender a se tornar resiliente, resistente. Mas é importante o ambiente que nós demos para ela. Primeiro, o exemplo. De nada adianta tu pegar e quebrar teu televisor e depois pedir pro teu filho que ele entenda a derrota. Que ele... Não, tu tens que ter uma postura. Xingar, até a mãe do jogador e o filho tá vendo. A segunda questão que eles enaltecem muito, quando a criança começar a chorar, muitos xingam a criança. Por que tu tá chorando por esses caras? Não, tem que entender que aquele momento é da criança e ela tem que ser tratada com carinho, tem que ser explicado. Terceiro, trazer bons exemplos para ela. Perdemos agora, mas o Brasil, por exemplo, foi campeão em tal ano, teve jogadores assim, e que no futuro nós temos. Então, criar um ambiente. E o último é tirar do ambiente. Passado esse momento, mas tira, já vamos ver um desenho, vamos ver um filme e vamos tocar a vida em frente. Eu acho maravilhoso que tu pense assim e eu só lamento que tu não tenha mais filhos, porque tu poderia... Mas quem sabe, né? Será que acabou a fase dele? Não, mas agora que ele tá assim com todo esse gasto, tática, essa coisa toda. Tá milionário. Tá milionário e tal, tá com a vida mansa. Se sair de casa, sair de casa ganha dinheiro igual. Acho que tu podia ter um bebezinho. Não tivesse a minha Gustavo, como é que é a minha... que eu fiz que eu não posso vasectomia. Minha vasectomia completando quase a 3ª década, eu poderia praticar, mas já não tenho anos ela vai vencer. 30 anos vence, né, Gustavo? Tô quase chegando, quase deixando começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Dona Magda, aproveitando. Mas deixa eles falar. Falando de crianças, né, adolescentes, uma pesquisa sobre cyberbullying, que são os ataques sofridos pela internet, mostrou que o Brasil é o 2º país em que as agressões ocorrem com mais frequência. 3 em cada 10 pais consultados, né, disseram que seus filhos já foram ofendidos na internet. Mais da metade dos pais brasileiros afirmaram que o ataque veio de um colega de colégio, né, e também a maior parte tudo pelas redes sociais. Sim. E o país com mais ofensas na internet, em primeiro lugar, é a Índia, com 39%. Depois o Brasil, com 29%. Perdemos o primeiro lugar, dona. Vamos buscar esse primeiro lugar aí. E depois os Estados Unidos, com 27%. O bullying, ele sempre existiu, né? Mas com a internet, com a possibilidade do anonimato, isso ganha uma proporção muito maior, né? Que as pessoas se sentem encorajadas, né? A xingar os outros. E isso acaba ganhando uma proporção muito maior. Dona Magda, eu me lembrei de uma frase do Nietzsche, faz horas que eu não falo. É verdade. O senhor Friedrich Nietzsche, maravilhoso, extraordinário. Chato, Ó, Gustavo. Ó, Gustavo. Gustavo. Com licença, o senhor Vitorino, o senhor está sempre me agredindo. É com o senhor, é com o senhor. O senhor está agredindo o Nietzsche, que é chatão. As verdades... Atenção, as verdades são ilusões que esquecemos que são ilusões. São ilusões que esquecemos que são ilusões. Essa coisa da Copa do Mundo. O que esse cara fumava? Da Copa do Mundo. Hein? O que o Nietzsche fumava? Me dá metade do que o Nietzsche fumava um schnapps de vez em quando. Bom schnapps. Aliás, falando de schnapps... Melhor não, hein? Na última viagem... Me contaram com o senhor. Na última viagem à Alemanha, eu tomei... Ele vai contar o schnapps dos outros, o dele não conta mais. Com o Edgar Poser lá. O Bemberg, o legítimo Bemberg alemão. Tomaste? Aonde? Na Alemanha. Na Alemanha. A última vez que eu estive lá... Aliás, trouxe uma lembrança pro Marne, e o Marne é daqueles caras bons da gente dar presente, porque ele usa o presente. Me deu uma camisa. Camisa com o símbolo da Alemanha. E olha, um Bemberg alemão. Já não está falando do Marne. Underberg. Me perdoe os fabricantes aqui do Brasil, mas... Já que estás falando do Marne, eu quero reproduzir aos nossos telespectadores a profunda admiração e a audiência diuturna do seu programa da rádio pela Ana Paula Leite Amarante. Ela é apaixonada pelo teu programa. Obrigado.
Ela é apaixonada por ti, te acha Muito a pessoa obrigado. mais culta do mundo. E ela fica impressionada com as coisas que tu dizes. E ela diz assim, o meu rádio está sempre na Obrigado, pampa. obrigado. Porque eu entro no carro para ir trabalhar e ligo. Ela disse, a única coisa que eu acho muito chato é que o Marlon fica respondendo os telespectadores, Eles me que ele está xingam de vez em falando quando. sobre uma coisa, aí eles querem que ele fale de outra. Pro Marlon que ele não tem que dar bola para essa gente. Mas não é assim, né? A gente vive da audiência das pessoas. Então, Ana Paula Leite... Muito obrigado, eu digo Ana assim, mas é Paula. tua fã de carteirinha e ela, eu obrigado. gosto porque ela, quando ela fala, ela faz a tua propaganda para todo mundo. Muito obrigado, Ana Paula. Um beijo para você. Eu só vou repetir aquela velha frase do senhor Sócrates, né? O meu único conhecimento é saber que nada sei. Isso. Ele tem outra fã, Socrates, dona Eva Garcia, Eva. que assiste o programa e também Ouve é na tua fã rádio. e há muito tempo está com você. Seu Celso Pode voltar, Pontes, você pode. que joga comigo, estará sábado, está jogando pelo Carari, uma partida de disseram que o futebol. senhor não é Está perna de sempre pau. conosco. Não, eu tenho alguma amizade, eu tenho alguma Não, amizade. não é perna de pau no futebol. tô Pois eu dizendo. estou dizendo, tem alguma amizade com a bola. pensei que É uma relação boa. E o último abraço é para o Carlos Eduardo Oliveira, nosso querido Cadu, com quem estive no Dois Toques, um programa há mais de 20 anos. Gente boa, eu adoro ele. Um programa há mais de 20 anos, passou Adoro por essa ele. casa aqui, tem um programa renomado e agora está num novo canal de televisão que se iniciou segunda-feira. Desejo a ele todo sucesso, toda felicidade. Ele é um querido amigo. E como disse, tive a honra de estar quase 20 anos com ele ali, participando desse programa. Desejamos também Então, muito todo pro sucesso, Cadu, todo porque sucesso O Cadu pro é um Cadu. cara batalhador, ele acredita no que ele está fazendo e nós desejamos, sem dúvida alguma, boa sorte para ele. Esse senhor que está ao meu lado aqui, ele deve estar com a panturrilha fortalecida. Ele me deu tanto pontapé ontem que ele Eu não fortaleceu. sei, Mas Sabe o que juiz que é não me isso? deu um amarelo, dona. Presta atenção, tu sabe por que ele te chuta? Por quê? Porque ele não pode se olhar no monitor. Então é um ato reflexo automático. Tipo Vitorino. Cada vez que ele gostaria de olhar ele faz assim e te dá um chute. Eu vou comprar um monitor só para... Fala, Alice, querida. A gente estava falando esses dias, né, sobre a inauguração do restaurante, da família do Cristiano Ronaldo em Gramado. Foi inaugurado ontem, o craque não compareceu, mas teve a presença da mãe dele, da irmã e também do técnico Felipão, que foi técnico do Cristiano Ronaldo lá na seleção de Portugal. Que legal. E agora o restaurante vai estar aberto ao público a partir de segunda-feira. É o único restaurante de Gramado que é focado aí na culinária portuguesa. Muito bem. Deve estar lotado. legal, hein? Que legal. A nossa telespectadora Cláudia Nunes, que é de Uruguaiana, mas está em Porto Alegre, diz que eu também amo o Marne e o programa dele. Abro os olhos e ligo o rádio para ouvir Marne Muito Barcelos. obrigado. muito Ah, obrigado. mas o Eu seu fico Marne hoje vai sensibilizado. dormir com as estrelas. Deixa eu te dizer que eu não te deixei falar. Quer me destruir. Já Foi o que inventou. Já dormiu com coisa pior. É o seguinte, Quem já dormiu com ele? o senhor, ele disse que ele vai dormir com as estrelas hoje, já dormiu com coisa bem mais pontuda. Me chamei de meu amor. Não, Marne. O mercado financeiro hoje praticamente não se mexeu. O dólar deu uma recuadinha, mas não se iludam, é porque não teve volume de negociação. O dólar hoje ficou quietinho. coisa Quase e tal. nos 4. Deu uma vai a R$4. Fácil, vai a R$4. Acho que até o final desse mês está a R$4. Mas uma coisa ficou evidente: um grupo de parlamentares, entre eles o deputado Paulo Pimenta, aqui do Rio Grande do Sul, quer detalhes dessa operação do Brasil envolvendo a Embraer e a Boeing. É verdade. Eu acho importante, porque eu acho que parlamentar, deputado é para isso, né? O deputado Paulo Pimenta, do PT, do Partido dos Trabalhadores, ele quer detalhes, ele quer saber, escuta, peraí, é um direito que ele tem como parlamentar, porque o parlamento tem que fiscalizar o governo, né? Ele quer saber, vem cá, vai ter segredos militares? Não vai ter? Como é que vai ser a minuta? Vão divulgar a minuta só depois de assinada? Ele quer, ele e mais alguns parlamentares, liderados por ele, querem saber o que está acontecendo. Eu acho interessante, porque esse é o trabalho do parlamentar, fiscalizar. Eu tanto critico o seu Paulo Pimenta aqui, dessa vez tem que elogiar. Ele está fazendo uma coisa que toda a população quer saber. Correto. Quais são as condições desse contrato. Ainda dentro desse tema, Marne Barcelos, hoje um diretor da Airbus se mostrou muito preocupado. Ele deu uma entrevista hoje na Inglaterra para a BBC de Londres,
que assustou todo mundo. Ele disse, se a Inglaterra optar pelo Brexit, o hard Brexit, que é a saída dura, como eles chamam, o Brexit duro, que é, sai... Não vai pagar os 80 bilhões de euros? O que vai acontecer, Marne? Eu não sabia disso. Quase 40% das peças dos Airbus são fabricadas na Inglaterra. Eu não sabia. Vão ser taxadas? As asas, que são os tanques de combustível dos Airbus, são fabricados por uma empresa inglesa. Então, assim, ele disse, olha, a Airbus vai parar por meses até a gente resolver como é que vai ficar a questão alfandegária, a questão tributária. Porque a Inglaterra vai passar a cobrar imposto dos países da União Europeia e vice-versa. Ele disse, olha, dependendo do que acontecer, a Airbus pode ficar inviabilizada. Mas, no mínimo, uma paralisação vai ter. Então, ele deu essa entrevista hoje e disse que a Airbus, que é originariamente francesa, está tentando negociar com o governo inglês, porque a parceria dos ingleses com os franceses na Airbus é muito grande. Eu não sabia. Prejuízo para os ingleses também. Quase 40%, eu não sabia, quase 40% da aeronave tem componentes fabricados na Inglaterra. Então, assim, essa é uma discussão interessante. E sabe quem é que ficou com as anteninhas de pé? A Bombardier. Pô, agora que eu estava pensando que ia me dar bem, embarquei na canoa furada. A Bombardier canadense ficou preocupada, porque ela assinou uma joint venture, a exemplo do que assinou a Embraer com a Boeing, assinou com a Airbus. E agora ficou um negócio meio... Olha, até que se resolvam esses entraves contratuais, tributários, políticos, a indústria aeronáutica internacional vai dar uma sacudida. Quem deve estar achando graça disso deve ser os russos, né? Os russos, porque os fabricantes dos Ilyushin e de outras aeronaves de grande porte vão acabar ganhando o mercado de graça, vai cair no colo deles. Dona Magda, a gente tem procurado prestar serviço nessa bancada aqui, e sempre que eu vejo um caso atípico, eu tento trazer, Gustavo, e a gente cada vez mais tenta alertar para as pessoas que vão atrás de anúncio de internet e coisa, né? Agora, um caso que está ficando, ele virou notícia nacional pela atipicidade, Gustavo. Eles iam casar, os noivos iam casar. Eu vi isso. Essa notícia lá na rádio, maravilhosa. Maravilhosa. Então vamos lá para a notícia primeiro, depois a gente repercute. Eles iam casar, já tinham a data marcada do casamento, estavam dando entrada, já tinham comprado um apartamento, e aí viram um anúncio ali, emprego nos Estados Unidos. Começou com a ideia de emprego nos Estados Unidos. E aí eles imediatamente, uma chance de mudar a vida, pegaram... É Estados Unidos ou Canadá? Não, acabava, o final é Canadá. Começou nos Estados Unidos. Via Estados Unidos. Era via Estados Unidos. O anúncio era primeiro nos Estados Unidos. Aí o casal se interessou, e aí, dona Magda, a única coisa que tinha que fazer no início era um pequeno depósito de 5 mil reais, lógico. O casal suspendeu o casamento, desfez a compra que tinha dado lá e se preparou todo pro coisa. E documentação, e pediam isso, pediam aquilo, e tudo andando. Fez o depósito de 5 mil e chegou o dia, aí evoluiu, Gustavo, como tu disse, não era mais Estados Unidos, tinham conseguido no Canadá, então ela iria trabalhar no escritório, ele seria motorista, tudo maravilha, contatos de manhã, de tarde, de noite. E aí chegou o dia do embarque e o casal se apresentou, para o embarque e ninguém apareceu. Não só não apareceu, como apareceram mais 11 pessoas que caíram no golpe. Que caíram no mesmo golpe. Então a gente brinca, a notícia tem a repercussão, o mote é o casal. O casal. Mas como não dá para acreditar nesses anúncios, não façam depósito, consultem, vão atrás. A negociação foi toda por internet, usam a boa vontade. Veja, e que golpe, 11 pessoas, estavam a 5 mil. Os caras botaram 60 no bolso. E lógico, desapareceram os telefones, não estão mais. A sede era uma sede eventual ali que aluga por uma semana, 15 dias. Dá o golpe e some. E dá o golpe e some. Então, muito alerta em internet, pessoal. Você sabe que esse negócio se estende também a passagens aéreas e a hotéis, né? Vocês têm que tomar o maior cuidado. É o maior cuidado, porque os caras vendem passagem que não existe, nunca são emitidas. Fazem reserva. Fazem reserva. Hotéis. Tira o bilhete. Você pega o avião, chega lá no hotel, apresenta o papel, eles olham se o papel tá, e daí? Reserva. Que reserva?
Tem nada. Tem um Já recadinho. paguei, Gente, já paguei. procurem agências estabelecidas, agências conhecidas, agências estabelecidas. Não pode fazer isso só por internet. Esse negócio de voucher, checa. Você, eu tenho esse hábito. Eu vou viajar para Nova York agora. Peguei o telefone, liguei pro hotel. Escuta, meu nome é Gustavo, assim, você queria checar, eu tenho uma reserva pro dia tal. Ah, pois não, só um minutinho. Sim, está confirmado. Tá, muito obrigado. Lógico. Gasta uma ligação. Alice. Temos um recado aqui da Marisa Wolff. Boa noite, bancada linda. A Magda está linda, adoro seus comentários, doa quem doer, perfeita. Obrigada. O carinho que ela trata a Alice, um doce. Mas hoje é dia do senhor Marne, que com sua simpatia escuto também na Rádio Pampa. Muito obrigado. Junto com Pedro Fonseca, Ellen Dornelles. Pedro Fonfon. Até a hora de eu ir trabalhar. Beijos, Marisa. Por Fonseca eu chamo de Fonfon. E depois sou eu que não vou pro céu, hein, Gustavo? Pois sou eu que não vou pro céu. Falando hein? em pro céu, eu tenho uma notícia meio engraçada. Pensei que só tinha ido. Não, é uma notícia lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, a bela cidade de Petrópolis, Museu Imperial de Petrópolis e tal. Quem conhece Petrópolis sabe que existem aquelas carruagens que fazem aqueles passeios lá em Petrópolis, levam até ali o palácio, caminha, aquele lindíssimo Itaipava, onde fica a cerveja e tal. Bom, então há um projeto que estão tentando acabar com essas carruagens lá, que passeio com as pessoas, em função, dizem, dos maus tratos aos cavalos, aos animais. Então eles vão incluir no plebiscito. Agora, no primeiro turno das eleições, né, vão incluir isso para ver se a população da cidade de Petrópolis quer que acabe isso aí, né? Eu acho interessante consultar a população, sim, né? Não, eu acho Agora, eu acho mais interessante, porque isso é uma atração turística da cidade de Petrópolis, lá no Rio, é que alguém fiscalizasse os maus tratos aos cavalos, aos animais. Sim, né? Eu acho que seria mais natural. Isso aí, algum órgão, alguma secretaria lá, etc., de proteção aos animais, visse isso aí, porque maltratar os animais, os bichos, aqueles que dão o sustento. Agora, bela cidade de Petrópolis. Marne, é que Petrópolis, eu gosto de Petrópolis, porque quando eu morei no Rio, eu tive uma digamos assim... Uma fé? Relacionamento socioafetivo. Mais uma pessoa foi enganada, mais uma moça foi enganada. Não é verdade. É um relacionamento socioafetivo. Não, é isso, Gustavo. Então, eu vou traduzir o que tu está tentando dizer pro povo aqui. Eu vou dizer, mais uma moça se iludiu que ia casar contigo, é isso. O seu nome ajuda. Ele, porque agora ele tem um outro ponto no nariz. Hoje não ajuda. Eu vou chamar o Chicão para ajudar. O Chicão adora ajudar. Eu aprendi com o Chicão fica me ajudando. Eu quis te ajudar. E Petrópolis, por ficar na Serra, ela tem muitas subidas, descidas, muitas lombadas. E com a pedra viva, aquela pedra... pedra, né? Quebram a pedra e jogam ali. Por causa do barro. E é muito perigoso isso porque quando chove, aquela pedra fica úmida. Escorrega. É muito perigoso. Agora, Petrópolis é, sem dúvida alguma, um grande passeio. Quem quer conhecer um pouquinho da história do Brasil, né? A história do Brasil passa por Petrópolis, cidade imperial. Sim. Aí você vai colocar aqueles chinelos para entrar com sapato. Conhecer o Palácio da Quitandinha, que é lindo, o Palácio Quitandinha. Conhecer a residência real da família Orleans e Bragança, que é a família real brasileira. É muito bonito. Você não falou, não deu entrevista na Rádio Imperial de Petrópolis, eu dei. Sério? Mário Barcelos. Está em grande fase, seu Mário Barcelos. Era da família Imperial, depois venderam. Ele está transmitindo para as pessoas. Exato. Uma energia muito boa. Eu estou de verde. Então as pessoas... Fica maduro. Sexta-feira. Que horrível isso. Antigo, dona Magda. Eu achei isso horrível, mas era o melhor que eu tinha encontrado. Sexta-feira o velhinho fica com o pé que é um leve. Tem uma dica para quem gosta de vinho como eu. Está acontecendo em Porto Alegre uma feira de vinhos que vai até domingo e conta também com uma mostra de queijos. Fica ali no Barra Shopping Sul e tem também degustações comentadas, cursos e atrações musicais com entrada franca. Muito bem. Legal. Eu dispenso os comentários do queijo. Eu queria só a degustação. Como é que é o negócio? É só chegar lá, franca, tem várias degustações. Sentar na frente porque aqui entre nós, queijos e vinhos é uma delícia. Maravilha. Dona Magda... Pois não. Não te interrompi, não.
Não. Nós temos... Se interromper é normal. Não, mas é que ele é educado. Se eu fosse exatamente... Alice, né? Mas a Alice é porque é nova. Se eu fosse... ele está educado com a Alice porque é nova. Deixa mais um mês eu tivesse feito... Agora que ele foi efetivado, né? Agora, mas se tivesse feito, me desculparia com a dona o lado negro da força. Já perdeu todo o teu tempo. Não. Então deixa eu retomar meu tempo aqui. Não, nós temos acompanhado aquele caso dos meninos e a gente continua olhando diariamente. Lamentável, morreu uma das pessoas. Né? E eu fui analisar porque as condições da morte dele para ver se havia sido um acidente, para que nós possamos, Gustavo, dimensionar o que vai ser o resgate. O rapaz era triatleta, era um especialista em mergulho, era um voluntário, se ofereceu exatamente porque ele sabia como era aquilo, é difícil, então ele era um especialista. Ainda assim, ele no ato de fazer, foi levar comida, na volta, faltou oxigênio. Porque ele errou o caminho na volta. Faltou oxigênio. A água é turva. E ele errou o caminho na volta, teve que fazer uma volta maior e quando voltou o oxigênio não foi suficiente. Isso, eu estou trazendo isso exatamente para alertar, tu vê se ele, um profissional, um expert, um triatleta com tempo maior, como é que crianças, crianças sem nenhum preparo vão conseguir fazer isso? E a questão até hoje, até a hora que vim para cá, como eu estou dizendo, estou acompanhando, não tem uma solução trabalhada. Pelo contrário, as coisas que sinalizam é aquela que a gente já trouxe ontem, é prognóstico de chuva, né, com possível inundação de onde estejam os meninos. E a ideia do governo da Tailândia, eles não querem anunciar, mas o plano A deles é assustador. É manter os meninos lá dentro por umas 3 ou 4 meses até chegar o verão e a água descer. E a água descer, não tem outro jeito, gente. E a água descer, porque o risco é muito grande. E o risco de fazer um buraco também, por causa do desmoronamento, também é grande. Então, é complexo o negócio, é uma situação... E eles estão preocupados também com o nível de oxigênio que caiu, né? O normal é 21%, está 15% apenas. Porque a água em alguns pontos que dá passagem ao oxigênio sobe, aí interrompe, isso aí, não tem arejamento. Um negócio... Não, que coisa complexa, né? Vem a informação assim, as autoridades correm contra o tempo para definir uma estratégia. A operação agora se concentra em 3 principais tarefas. Enquanto se analisam os métodos de salvamento, 2 pontos: drenar água, disponibilizar mais oxigênio para a zona da caverna onde está o grupo e instalar uma linha de comunicação entre as vítimas e as autoridades. As autoridades tentam instalar uma mangueira entre a área onde estão os meninos, numa caverna próxima. A distância entre os 2 pontos é de 1,7 quilômetros. Imagina você fazer um túnel, um furo de 1 quilômetro e 700 metros. Para abastecer de ar. Isso que a Alice acabou de dizer, o nível de oxigênio na caverna caiu significativamente, de 21% para 15%. Isso. Olha o perigo. Que coisa. E há quantos dias nós já estamos falando? Porque tem o desaparecimento deles, que foi 9, 10 dias, mas já faz mais de uma semana que já se está trabalhando uma solução. Nós trouxemos a notícia ontem, Maio. E a morte desse que eles estavam baixando. É outra coisa que um alerta. Né? É um alerta. Para mostrar para as pessoas o tamanho da encrenca. O tamanho da encrenca, O tamanho da encrenca, porque em linha reta é 1.700 metros, mas para sair por dentro das cavernas são 4 quilômetros. Mas é que 4 quilômetros dentro de caverna? Que horror, coitado. E eles baixam 1,5 centímetro, não sei dimensionar o que seja 1,5 centímetro a cada hora, com aquelas máquinas poderosas sugando água de lá de dentro. E esse homem que morreu era um mergulhador profissional, né? Imagina os outros meninos que isso não teria como preparar. Isso só ratifica o que eles estão dizendo desde o início, e as pessoas, claro, em desespero, familiares, querem que tire os meninos de lá. Mas a morte desse cidadão é um alerta. Isso. Ele tinha, teoricamente, todas as condições, né? E não sobreviveu, porque as adversidades ali daquela água, aquele lugar... Então, o que aconteceu com esse rapaz provocou, inclusive, uma mudança. Nenhum dos mergulhadores vai e volta sozinho. Eles vão ser... Porque o que aconteceu com esse? Ele foi, quando voltou, ele errou o caminho de volta, pegou uma outra caverna. Você imagina, uma água turva, a visibilidade de 1,5 metro.
Meu Deus. E a Você não possibilidade enxerga, de um erro... A possibilidade de um erro é enorme. Uma visibilidade de 1,5 metro é nada. Ele errou o caminho de volta, porque vinha com a lanterna, errou o caminho de volta, e para voltar dessa caverna e retomar o caminho, acabou o oxigênio. Não teve foi resgatado, o próprio colega dele tentou fazer depois, né? Ah, é horrível, terrível. Horrível. E um atleta. Ele um atleta. É um atleta. Agora imagina se um cara experiente como esse passou por essa. Imagina os meninos. Sei. Fala, Alice. Porto Alegre vai receber grandes shows aí nos próximos meses. É verdade. Agora, em agosto, vamos ter o clássico do MPB, Chico Buarque, que vai estar nos dias 17, 18 e 19, ali no Auditório Araújo Viana. Oh, bacana. Também em agosto, no dia 24, vamos ter os Tribalistas, formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte. Eu não sabia que eles tinham se reunido novamente, que legal. Isso é a primeira vez que eles se é a primeira vez que eles vão fazer uma turnê juntos. E eles vão estar ali no Anfiteatro Beira Rio. Depois... É muito funk, né? Você é muito funk aí, eles têm que se reunir de novo. Isso. Em setembro vamos ter o italiano Andrea Bocelli, que poderá ser visto na capital no dia 23. Que é um domingo, 23 de outubro. Todo mundo consegue ver. Uma turnê comemorativa aos seus 60 anos. Alice, você falou no Andrea Bocelli, né? Eu tenho uma simpatia muito grande por esse extraordinário cantor italiano, que hoje é o grande cantor italiano para o mundo. Alguns do Toscana, capital da Etrúria, né? Onde surgiram os etruscos, que para mim foi o povo mais significativo do país da bota da Itália, os etruscos. Mas uma característica desse maravilhoso Andrea Bocelli é que ele é advogado. Ele fez o curso na Universidade de Pisa, onde tem aquela torre famosa lá. Então ele fez seu curso de Direito. E eu pedi para falar a respeito disso porque ele serve como exemplo para muitas pessoas que acham que por esse ou por aquele motivo não podem concluir o seu curso universitário. Imagine um cidadão que não tenha visão, que ele não tinha visão, não tem visão, ele sentar numa cadeira, falar com os professores, fazer as suas teses, criar e terminar o seu curso de Direito numa universidade italiana, né? Então, realmente, esse é um homem completo. Iluminado, né? Iluminado, porque a luz que ele tem é uma luz interior, não é essa luz que ele não teria em função de ser cego. Dona Alice tem mais convites? 23 de setembro, né? Que ele não, agora é 23 de outubro, vamos ter a... Não, quando é que o Bocelli vem? O Andrea Bocelli vai ser no dia 23 de setembro. Setembro, exato, eu quis reforçar. Isso, no dia 23 de outubro vamos ter a musa do pop, Shakira, que vai estar então na capital depois de 7 anos. Faz 7 anos já que ela não veio pra cá. Ela vai estar então na Arena do Grêmio. Vamos, Magda? Eu vou, já tô com o meu camarote comprado. E ela vai cantar Estou aqui. Querendo. Não. Essa parte dá pra pular, né? Não, eu gostaria que quem é que rebola como ela? O Vitorino acha, não? Tu rebola como a Shakira? Não. A Shakira, até pelo nome, né? Ela tem origem árabe também, né? Sim. E ela faz a dança do ventre. Ela mistura a coisa latina com alguma coisa árabe. É muito interessante. Ela é colombiana. Ela é colombiana, mas é latina, uma coisa latina. Os pais dela são... Eu não sei se é o pai dela que é árabe, a mãe dela, o pai dela. E ela mistura essa coisa. O próprio nome Shakira tem origem árabe, né? Falando em turnê, quem está por turnê, fazendo uma turnê pelo mundo é a nossa Anitta. Essa menina que hoje já tem mais de 2 milhões a mais que a Shakira. A Shakira tem 28 milhões de seguidores, ela já tem 30 milhões de seguidores. Ela caminha muito rápido para se transformar um pop internacional. É impressionante o crescimento e o profissionalismo desta menina. Ela construiu agora uma nova imagem, tanto física quanto profissional. Ela mudou totalmente os ramos da sua carreira, da administração da sua carreira, sua aparência física, né? E agora então está fazendo carreira pelo mundo, com lugares cheios, lugares vendidos. Mas ela continua dançando com a bunda? Só falta aprender a cantar. Com o que tem. Só falta porque assim, desculpa. Só falta aprender a cantar. Eu acho a Anitta horrível. Acho a Anitta uma péssima cantora. Eu nem reconheço isso. Acho que ela tem o seu mérito, porque ela saiu lá da vila, do morro, enfim, se inventou
pela internet. Musicalmente ela é medíocre. Mas musicalmente é um horror. A menina até legal. O jeito que ela dança, o jeito que não sei o que. Eu acho que é um desserviço isso que ela faz. Mas o americano gosta, ela vai fazer a maior sucesso. Não, é obra. A Anitta namorou um tempo o Fernandinho Vieira, o filho do Fernando Vieira. Namorou um tempo. Ela é uma menina legal, menina quietinha, assim, não é expansiva. Ela começou na Festa Nacional da Música. Ela é uma moça alta? Bom, eu lembro que botaram um microfone na minha mão e disseram assim: vai lá, entrevista a Anitta. Eu imediatamente peguei e saí. E aí eu não sabia quem era a Anitta, né? Aí tinha um monte de gente, eu digo assim, quem é a Anitta? E eu vi uma titiquinha assim como eu sou acho que maior do que ela, que sou maior inclusive de caixa. Uma coisinha, guria. Ela não era nada. Quero dar mais um lance para vocês. Ela tem apenas 24 anos. Tem isso também que eu odeio. Ela pegou agora um personal style, ela emagreceu muito, ela se preparou para essa festa. É verdade. O corpo dela agora tá bonito. Ela está fininha e é uma popstar. Alguns gostam, outros não gostam. Tem vários que eu não gosto e são popstar também, né? Magda, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Existe mulher pobre, é verdade. Porque realmente, se a mulher tiver dinheiro... Ela fez nariz, ela fez um monte de coisa. E a Anitta, ela é especialista, assim, né? Ela estudou muito bem o marketing dela, né? Ela foi lá e pesquisou o que o público brasileiro ia gostar, o que ia comprar. E foi direitinho. Eu volto a dizer, nós estamos elogiando a Shakira aqui, ela já tem hoje 2 milhões a mais de seguidores. Mas aí deixa eu também colocar um pastelzinho, uma azeitoninha nesse pastel. O Brasil tem a população 5, 6 vezes maior que a da Colômbia. Mas eu estou falando em conhecimento mundial, né? Mas a Anitta é conhecida aqui, lá fora a Anitta... Isso que ela vai... Mas olha, não sei, Gustavo Vitorino, ela participou agora, essa semana que passou, do Dia de Música Brasileira, que foi um fim de semana, no sábado, quando a Ivete Sangalo também participou. Sabe? Ela fez um maior sucesso. Lá em Nova York. Ela até falou que só quem tem preconceito com funk são os brasileiros. Que eu fora vou deixar... daqui, todo mundo adora. Olha que é o tipo do Neymar. A gente está falando, mas ele é o terceiro melhor jogador do mundo. Okay. Ela caminha muito sério para cima. A carreira dela ela tá em ascendência. Agora, não significa que eu tenho que gostar da arte dela, que não é a minha, né? Não é a arte, né? Eu vou deixar aquele meu som maravilhoso que eu tenho na minha casa e ouvir uma Barbra Streisand, Evergreen, cantando aquelas músicas maravilhosas, botar o meu Sinatra. Eu tenho uma das maiores coleções de discos do Sinatra. Todos os shows, eu tenho 15 DVDs de shows do Sinatra. Vou deixar de ver para ouvir a Anitta com todo respeito. Então o senhor não ouve a Shakira também, né? O seu conceito vale para a Shakira também. Porque usar o Frank Sinatra para destruir a Anitta, então vamos destruir a Shakira, vamos destruir todas também. Mas peraí, mas não dá para comparar em termos de competência musical a Shakira e a Anitta. A diferença é oceânica. A Shakira canta e muito. A Shakira... É sucesso nos Estados Unidos. A produção dela, a orquestração, frente, né? ela tá... Nós temos muito que nem comparar frente, o Messi com 32 com o Neymar com 25. Vocês estão comparando coisas que a idade em evolução... Ele é fã da Anitta. Não gosto da Anitta. Eu só estou dizendo que eu consigo enxergar a carreira... Dela. Ele canta no show? Mas não é bola. Eu quero dizer o seguinte, que eu consigo enxergar a carreira que ela está fazendo, mesmo não gostando. Porque eu não posso deixar de ver o que está acontecendo. Se dizia primeiro que ela era uma funkeira, depois ela fez sucesso no Brasil, e agora ela já está no exterior. Agora Pablo Vittar pegou pesado. O que tem? O senhor gosta também do Pablo? Não tenho acompanhado. Não tenho acompanhado. Mas também toca música, né? Pois vocês estão com medo de dizer se gostam do Pablo Vittar? Eu não. Não, eu gostaria de saber. Eu não sei nem qual é as músicas do rapaz ou da moça, não sei como é que eu digo. Acho que ele não canta muito bem. Acho que ele não faz nada direito, mas enfim. Mário Barcelos, 11 aniversariantes. Vamos, o primeiro aniversariano, Maximiliano do México. Esse cidadão era um cidadão austríaco e que foi convocado para ser um imperador do México. Ele era irmão de Francisco José, imperador do Império Austro-Húngaro. Francisco José era o marido da Sissi. Imperatriz. Marido da Sissi, né? A Elizabeth. Ele gravou uns discos aqui no Brasil, Francisco José também, né? Mas esse é um cantor português que gravou um disco chamado Teus Olhos Castanhos de Encantos Tamanhos. Rapaz, essa música é linda. Conheci o Francisco José lá. Né? Deve ter sido até homenagem ao imperador. Então ele foi convocado e foi ser o imperador
do México. O que aconteceu? Não falava uma palavra de espanhol, etc. Chegou lá, foi assassinado. Foi um destino trágico. O México tem umas tragédias realmente muito grandes. Outro aniversariante, Max Chagall, né, que é um grande ceramista e pintor. Quanto vale hoje uma pintura do Max Chagall? Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma das feministas mais importantes, uma das mulheres mais importantes da cultura mundial. Frida Kahlo, ela era, além de muralista, pintava e criava uma série de fatos relevantes dentro da cultura mexicana. Foi casada com Diego Rivera. Quem foi Diego Rivera? Diego Rivera é o mais importante artista mexicano de todos os tempos. Pintou murais em Nova York, uma personalidade muito grande. Se o cidadão chegar na cidade do México hoje e alguém perguntar, você já ouviu falar em Diego Rivera? O camarada disse, eu nunca ouvi falar em Diego Rivera, ele manda embora o cidadão. Frida Kahlo sofreu um acidente, eu já comentei uma vez aqui, sofreu um acidente de ônibus enquanto jovem, e um dos ferros entrou pela vagina e destruiu a moça. Ela ficou engessada durante 2 ou 3 anos. E a grande decepção da vida dela, ela traía o Diego e o Diego traía ela. Ela teve um romance com Trotsky. Mas o grande drama dela, emocional, foi quando ela pegou o Diego Rivera transando com a irmã dela, né? Aí ela acabou, né? Aí ela despencou. Bill Haley, músico americano, e os seus cometas. Around the Clock, né? Rock Around the Clock. Rock, né? Sim, Alligator também. A Janet Leigh foi casada com Tony Curtis e é mãe da Jamie Lee Curtis. A Janet Leigh fez o Psicose, lembra o Psicose? Isso. Com Anthony Perkins, né? Ela era aquela moça que é esfaqueada pela mulher que era o próprio Anthony Perkins naquele filme fantástico que foi Psicose. E a filha dela fez um filme com o Jamie Lee Curtis. Schwarzenegger, True Lies, que é divertidíssimo, é uma comédia divertidíssima. Shala Reese, também cantora mexicana. Thelma Reston, que é uma atriz brasileira. Burt Ward é um ator americano que foi o Batman. Lembra? O Batman, né? Isso mesmo, né? Tá vivo ainda, mano? Aqui não diz. Ele nasceu em 45, está completando hoje 73 anos. O presidente George Walker Bush, completando hoje 72 anos de idade. Diz que ele está preocupado lá, né, com seus postos de petróleo no Texas, sócio de uma das maiores empresas de petróleo, de óleo dos Estados Unidos. Sylvester Stallone, completando hoje 72 anos de idade, junto com meu querido amigo Toquinho. Toquinho está completando hoje também 72 anos de idade. 72 anos? O Laurinho Corona, ator brasileiro, foi o primeiro grande ator da Globo a morrer de AIDS. Deu um grande impacto no país a morte do Laurinho Corona. A Babi Xavier, né, atriz e apresentadora brasileira, modelo, eu acho a Babi muito bonita, se expressa muito bem, mas não tem tido muitas oportunidades na televisão aberta. Aquela que tem um beição, assim? Não sei se ela tem beição. Tem lábios grossos, lábios carnudos, bonitos. Aquela coisa, beição, que é bonito. Não entendi esse linguajar do Gustavo. Não, mas ele, às vezes, ele é meio grotesco. Pelo amor de Deus, não aceitem uma coisa dessas. Ai, teu beiço é tão bonito. Que isso? Isso, Gustavo? Chamou mulher de beiçuda. Ele chamou mulher de beiçuda. Você não sabe. Amor, amo teu beição. O que é isso? Mas olha que coisa romântica linda. Eu estou muito chateado com esse comportamento, Gustavo. Luiz Altenhofen, gaúcha, apresentadora de televisão, completando 39 anos no dia de hoje. E a Caroline Trentini, a modelo brasileira, eu acho muito magrinha essa menina. A Carol, ela é gaúcha, sabia? É gaúcha, Trentini. É daqui. Está completando hoje 31 anos, são esses os aniversariantes. Ela foi colega, amiga da minha filha um tempo, por aí, na época de praia, aquelas coisas que as gurias tinham uma turminha. Tem um recado aqui. Boa noite, bancada linda. Assisto todos os dias o programa e gosto muito. Os temas são muito relevantes e esclarecedores. Eu adoro o Vitorino. Um abraço a todos vocês, Salete de Santa Maria. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço a Santa Maria que nos assiste na TV. Como será um abraço a Santa Maria? Um beijo no teu coração. Mas é legal. Como é educado quando ele abraça pra ele. Quando eu xingo ele, aí ele xinga o telespectador. Mas eu acho bonito você ter carinho pelos telespectadores. Não, mas nós temos, respeito. Quem não tem aqui. A mesma pessoa que muitas vezes manda um abraço, manda um carinho, às vezes faz uma crítica. Então você tem que, nessa hora, saber, né?
né? Olha, Mas a Magda cara também de tá, pau. Magda. Quando é que tu faz aniversário A mesmo? Magda tá começando a televisão. Ele é Eu vou Capricórnio. começar, eu vou Ele é te dar Capricórnio, vou Capricórnio. dar um vidro de peroba. pra Posso ele. pedir o que eu Pode de quero? peroba, Posso pedir o que eu quiser de presente? Pode, que agora se eu vou te dar, não sei. Tá bom, aí você Dona escolhe Magda, outro. Santa Maria. Eu não dou mais presente pra essa bancada. Santa Maria é um dos melhores filmes que eu Nada. assisti com Bing Crosby e ela, né? A grande atriz sueca Ingrid Bergman, né? No auge da sua beleza, né? Com Bing Crosby. E esse filme retrata a história de um padre e de uma freira. Santa Maria, o nome do filme chama-se Santa Maria, um dos clássicos do cinema americano da década de 40, início da década de 50. Santa Maria, Ingrid Bergman, no auge da sua beleza. Que mulher linda, que mulher maravilhosa. E o Bing Crosby, aquele grande cantor com aquele vozeirão, né? Que muitos outros imitaram a voz. Inclusive o Sinatra tinha um pouquinho do tom, do som de voz, né? Do Bing Crosby. Maria, White Christmas. Você que é um dos grandes colecionadores de vídeos e filmes, coisa e tal, além de livros, eu vou fazer um pedido para você aqui no ar, emprestado. Você tem, por acaso, o DVD, o filme, em arquivo qualquer que seja, Midway, a Batalha do Pacífico? Vou procurar. Se você tiver entre os seus, por favor, me empresta. Eu prometo que não vou me apropriar, vou devolver o senhor. Eu estou pedindo em público para já assumir o compromisso de devolver. Porque esse filme eu assisti uma vez, achei espetacular, mas nunca mais. Você não lembra o encontrar. ator? Midway, a Batalha do Pacífico. Conta a história do contra-ataque, aliás, conta a história do cerco da Marinha Americana. Quinta Frota Americana por parte dos japoneses, que foi quando surgiu os primeiros kamikazes. Porque ao contrário do que imagina, os kamikazes não surgiram em Pearl Harbor. Surgiram depois, no decorrer. O senhor sabe o que significa kamikaze? Eu não sei. Vento divino. Vento divino? Agora, não sei por que eles usam capacete. Eles usam capacete. Sim, os kamikazes usam capacete. Couro ainda. Eu não sei pra quê. Vão morrer mesmo? Proteger kamikaze a capacete pra quê? Eles recebem os Porque ventos ele não divino. quer ser morto, ele quer ser matado. Sim. Tem uma diferença. Dona Magda, Pois só não. para Interessante essa tese, hein? nós temos a responsabilidade de bem informar nossos telespectadores. Pois não. E ontem Então nós vamos informamos... segui-la, né? Pois é, segui-la, vamos por favor, fazê-lo. né? Nós Vamos entregar o que a gente promete. Exatamente. Fazê-lo ambos. Ontem nós anunciamos a nomeação do ministro, chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, Sim. no Ministério do Trabalho. Sim. Ficou com as duas operações. E foi foi solto um diário oficial extra, mas ele é ministro interino. Interino, né? Nós demos ontem como a sua nomeação, mas na verdade ele está disse acumulando... ele assumiu o Ministério do Trabalho, eu não disse nomeação. Então, Fui eu que dei a notícia. Então esse ex-estagiário, entendeu mal. faltou e eu queria me redimir porque eu o tratei como nomeado. Então ele é interino e há uma expectativa então de que possa surgir finalmente um expert naquela Uma pasta. coisa que eu quero dizer para vocês, essa história que é o Renan Calheiros é fake. É fake, não tem Renan ninguém escolhido. Calheiros. Até pode vir a ser o Calheiros, mas não é, até agora não é verdade. Ele quis, na verdade, foi abortar uma crítica. A gente tocou a notícia mais, era a queda do ministro. Uhum. É que, na verdade, o PTB anunciou ao candidato à presidência pelo PSB, que é o Alckmin. Uhum. Então, eles estão querendo botar PSDB. O PSDB do Alckmin. Isso, E o PTB, que tinha o Ministério do Trabalho para ele, né, está apoiando o Alckmin. Então o Temer e a turma dele ficaram bravos, então queriam tirar o Ministério. Por isso que eles imediatamente já botaram alguém lá para abortar definitivamente, dizendo que estavam punindo o PTB, mas na verdade a punição era política e não pelo fato. E o João Dória foi pedir para o Temer para fazer um acordo com o Paulo Scaff, para o Paulo Scaff não ser o candidato. E o Datena, o apresentador da Datena, está em primeiro lugar na pesquisa para o Senado do Estado de São Paulo. Não me deixe mentir sozinha. É Flávio Rocha, né? O dono das lojas Riachuelo. Flávio, não é Paulo, é Flávio, né? Hoje um dos comentários, até numa crítica muito severa, é que o coordenador da campanha dele ou uma outra pessoa das relações dele já estão querendo se ajeitar com outro partido e talvez até ele abrir mão da candidatura à presidência. Não, né, seu Rocha? Não, né? Então, assim, o senhor entra na parada nos vendendo uma coisa, né? E a gente tá nessa, por pior que seja, de caras novas, de coisas novas.
Aliás, é a época agora das fake news, né? Começou uma indústria de informação. Eu não sei por quanto tempo disseram aí que eu até comentei aqui que o filho do Lulinha era dono da Friboi. Uma bobagem, não tem nada. Agora tem uma circulando aí, você falou no Padilha, eu lembrei, tem uma circulando de que o fim do contrato da Concepa, que houve desacerto, não sei o quê, porque um dos donos da Concepa era o Padilha. Olha que bobagem, não tem nada a ver. Mas a vida inteira eles disseram que o Padilha disseram que o Padilha era dono da Concepa. Não, a Concepa é um consórcio, empresa, tem nada a ver. É porque o filho do ministro Eliseu Padilha, que é advogado, trabalha para a Concepa. Parece que o escritório dele presta serviço, ou prestou serviço para a Concepa, uma coisa assim. Aí já disseram que a Concepa é do Padilha. Tem alguma coisa a ver com os caras. Eles pregam essas notícias e chegam às conclusões mirabolantes. Sabe que eu estou me policiando, Gustavo? Não é só em não reproduzir para todo mundo. Praticamente para ninguém. Tem que ser só notícia, assim, ou uma brincadeira que eu vou te mandar. Agora, notícia mesmo, eu não tenho mais coragem de passar nem para grupo de família, grupo de amigos, assim, porque tu não sabe mais a veracidade, não. Porque tem coisa que não tem como checar, né? Se eu digo, descoberto lá uma falcatrua, assim, tu não tem como checar se isso é sério ou não, né? A notícia te chega. Então, o melhor é não passar mesmo. Não, e eles criam fake news. Até de notícias verdadeiras. Por exemplo, esse projeto de lei que está tramitando em Brasília, alguém inventou de dizer que o projeto de lei é para proibir a venda de produtos de orgânicos em supermercado. Eu achei estranho quando a gente deu a notícia aqui. Achei estranho aquilo aí. Eu li o projeto de lei, a APL, é 1600 e não sei o que, a APL. Tem nada disso, ela está regulamentando e permitindo que os produtores vendam direto ao consumidor. É um plus e não menos. Desde que eles se cadastrem, que tenham uma inspeção regular, responsável sobre o produto. Essa informação completamente errada. E aí, não, mas jornais publicaram isso no centro do país, dizendo que a PL proibia a venda de orgânicos em supermercado. Não tinha entendido. Tem nada disso na lei. Tem nada disso. Na lei não, no projeto de lei não tem nada disso. Na verdade é aumentar o campo de ação para que se possa vender isso também. É que o pequeno produtor, ele tem dificuldade de entrar no grande supermercado. Porque pensa bem, o cara produz lá, ele colhe por mês 600 pés de alface. Ele não tem condições de vender para o Zafari. O Zafari vende 1000 por dia. Então, sabe, aí... Isso que o Zafari tem um espaço bem amplo. Justamente por ter um espaço amplo, vende bastante. Como é que o cidadão vai vender? Então, eles querem que esse cidadão que produz, tanto é que ele é voltado à agricultura familiar, o cidadão se cadastre, cumpra as regras sanitárias, pode vender direto. O sujeito pode ir lá e comprar. É um plus interessante. Eu, Regina e Paulo Guglieri, moradores de Canoas, assistimos todos os dias, à tardinha bem como à noite. Admiramos todos. Eu, uns, e o Paulo, outros. Parabéns pela atualidade dos assuntos. Beijos. Ela diz que tem 72 anos e o Paulo 76. Olha, que legal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que aliás é uma notícia que está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, que 24 horas está sempre trabalhando, sempre sendo atualizado, e que você pode baixa o aplicativo Osul na plataforma que você usa e pode botar no seu telefone, pode botar em qualquer plataforma. Não custa absolutamente nada e você fica bem informado. Por exemplo, a pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, está na íntegra essa notícia, disse que o maior preconceito que ela enfrenta é por ser evangélica. Não acredito. Não acredito. Ele já está faturando, já está querendo faturar em cima do coitadismo. Ela disse pegar o evangélico. Que o maior preconceito que enfrenta não é por ser mulher, negra ou ter uma origem humilde, mas por ser evangélica. Marina disse, no entanto, que sua fé religiosa não pautará suas decisões, caso ela seja eleita, já que a Constituição garante que nós temos um Estado laico. Eu acho que ela falou bobagem. Pergunta pro Marcelo Crivella se foi difícil para ele. Eu acho que é uma declaração inteligente, Gustavo. Ele está todo encrencado lá no Rio de Janeiro por isso. Porque ele andou oferecendo benefícios para as igrejas. Exatamente. Via discriminação com o povo do Rio de Janeiro. Discriminação com o povo do Rio de Janeiro. Mas Marne, você está surpreso do Marcelo Crivella fazer vantagem para essa rapaziada?
Então, péssimo prefeito. Um dos piores prefeitos da história do Rio de Janeiro, esse senhor, né? Ele sai do Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro mais precisa, quando tem enchente. Ele sai do Rio de Janeiro quando tem carnaval, a maior festa do Rio de Janeiro. O turismo do Rio de Janeiro é calcado no carnaval. Muito bem, vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana. Na segunda-feira nós estaremos de volta, logo depois do Jornal da Pampa, a primeira edição do nosso Atualidades Pampa. Bom final de semana e até lá!